Eu sou o Rafael, psicólogo, e talvez um dia um robô vai me substituir aqui no canal. Hoje a reflexão é sobre o anime de Pluto. Tem spoiler de tudo nesse anime. Vamos lá. Um anime com a marca de Naoki Urasawa. Apenas a mente errada pode ser perfeita. Essa frase é citada pelo Dr. Tema no anime de Pluto. Dr. Tema, pra quem assistiu Monster, é o mesmo nome do personagem principal da obra que ficou famosa por causa do Johann Liebert, e que é do mangaka Naoki Urasawa. E para quem viu Astro Boy, Pluto é meio que uma reinterpretação desse arco. Astro Boy é uma história que se passa após a Segunda Guerra Mundial, mas não chega a entrar em questões sombrias como acontece com Pluto. Quando estamos vendo esse anime, parece que também estamos vendo um pouco da obra de Monster, visto a semelhança do traço e também de alguns nomes de personagens que vieram de lá, além da enorme habilidade do Urasawa em contar histórias. Pluto, assim como Monster, explora a natureza humana em vários aspectos. Enquanto o anime de Johann mostra as ambivalências do comportamento humano, como crueldade e empatia, essa obra de robôs mostra como esses comportamentos podem ser emulados também por máquinas. Cada final de episódio tem uma carga emocional diferente e também um jeito incrível de contar uma história e de nos mantermos presos nela, assim como Naoki fazia muito bem na obra de Monster. Além de nos manter ligados nas cenas, Urasawa também explora aspectos que podemos refletir na nossa vida atual. O tema principal do anime é essa dinâmica entre robôs e humanos. A batalha entre inteligência orgânica e inteligência artificial. A inteligência artificial, às vezes conhecida como inteligência de máquina, refere-se à capacidade dos computadores de realizar feitos humanos de cognição, incluindo aprendizagem, resolução de problemas, percepção, tomada de decisão, fala e linguagem. E em Pluto isso é mais elevado ainda. Vemos máquinas extremamente complexas e é difícil de diferenciá-las até mesmo de humanos. Os primeiros sistemas de IA tinham a capacidade de derrotar um campeão mundial de xadrez, mapear ruas e compor músicas. Graças aos algoritmos mais avançados, volumes de dados e poder e armazenamento de computadores, as IAs evoluíram e se expandiram para incluir aplicativos mais sofisticados, como carros autônomos, detecção aprimorada de fraudes e as famosas assistentes pessoais, como a Siri e a Alexa. Mas como eu falei, os robôs de Pluto são mais avançados. Eles possuem emoções, o que permite até mesmo que nos identifiquemos com eles. Se um ser tem emoções, significa que ele está apto a sofrer também. Em seu livro Por que as Zebras Não Têm Úlceras, Robert Sapolsky cita o motivo de nós seres humanos sofrermos mais psicologicamente do que os outros animais. Uma das razões é justamente o nosso córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, para você que assiste o canal já sabe do que ele se trata, é a parte responsável por planejarmos coisas a longo prazo. Como sabemos, as zebras não têm muito disso. A vida de uma zebra é simples, consiste principalmente em pastagem. Não faz muito planejamento para o futuro, se não tiver comida, não se preocupa se vai morrer de fome, ela apenas continua procurando por comida. E os robôs de Pluto não são assim. Os robôs em Pluto pensam de forma complexa sobre o passado, o presente e o futuro. Então eles começam a sentir ansiedade, medo e têm até pesadelos. A própria teoria máxima do anime de que para um robô ser completo, ele precisaria de uma instabilidade emocional. Isso é magnífico porque é exatamente isso que nos torna humanos, nossa complexidade de emoções. O Atom, por exemplo, personagem inspirado no Astro Boy, aprende a mentir durante a história, visto que os robôs não podem mentir. Gezirt é o personagem principal e ele não é humano. Apesar de dificilmente tratarmos ele como um robô, pra quem tá vendo a história, ele não se diferencia muito de um humano. Ele mostra uma gama de emoções e sentimentos inerentes a nós humanos. Ele tem uma esposa, se preocupa com as pessoas, sente empatia, sente raiva. Seu comportamento é muito humano. Robôs como o Norte número 2, Epsilon e Brando trazem uma sensibilidade enorme para a história. Vai ter um vídeo do Norte número 2 da cena, tá? Então esses robôs no anime têm bastante empatia, aprendem situações, se comportam de uma forma mais única e independente. E o ponto principal, eles lutam frequentemente para superar e entender suas próprias emoções. Helena, a esposa do Gezirt, após a morte dele, acaba segurando suas emoções, fingindo que simplesmente nada aconteceu, tentando imitar a ação que os humanos mostram para os outros, já que escondemos nossas emoções nesses momentos para a sociedade, até chegar ao Dr. Tema e perceber que ela estava escondendo, que ela estava se privando de sofrer. Ele já tinha passado por isso há pouco tempo, então ele entendia ela, e com isso ele simplesmente fala para ela chorar o máximo que ela pudesse, porque é assim que os humanos faziam. Ou seja, os robôs de Pluto chegaram a um ponto onde eles são invadidos pelas emoções que todos nós estamos sujeitos a ter. Os robôs no anime possuem memórias, só que a diferença é que as memórias deles podem ser deletadas. Como cita a pesquisadora Bettina Pause, as memórias dolorosas geralmente surgem do que é conhecido como memória episódica. A memória episódica refere-se a uma lembrança consciente de uma experiência pessoal que contém informações sobre o que aconteceu e também onde e quando aconteceu. As memórias estão interligadas às nossas emoções. A grande vantagem ou desvantagem dos robôs é que eles podem apagar as memórias. Logo no primeiro episódio, vemos uma robô pedindo para que as memórias de seu marido não sejam apagadas dela. Memórias são
importantes pra gente, memórias de dor principalmente, pois são justamente com elas que aprendemos. Inclusive isso faz parte do nosso crescimento como indivíduo. Se perdemos nossas memórias, também perdemos o aprendizado que elas nos proporcionaram. Basicamente, perdemos experiência. Também devemos ter em mente que a memória faz muito por nós. Ajuda-nos a aprender com os nossos encontros com o mundo a partir das nossas experiências primárias como crianças. As memórias, até as dolorosas, também podem servir para desafiar as nossas identidades fixas, das quais pensamos que somos, e influenciar o crescimento e a força do eu. Então, alguns robôs no anime também têm que ressignificar algumas memórias, porque muitas vezes não querem perder também, assim como nós. O contexto de uma memória dolorosa, sentimentos associados, podem ser modificados de forma positiva. Cada vez que uma memória é acionada, a memória recuperada é suscetível à modificação. Cada vez que uma memória é recordada e ela provoca fortes reações emocionais, um fortalecimento dessa memória ocorre, conhecido como reconsolidação. Assim, quanto mais acontece, entrelaçado com as nossas próprias reações viscerais, mais intacta a memória se torna reações no futuro. Ressignificação é um processo terapêutico muito utilizado, usando exatamente as memórias e os pensamentos negativos. E com isso a pessoa poderia ter ótimos resultados, não precisando apagar memórias. Ao longo de 4 experiências conduzidas pelo pesquisador Spear e seus colegas em 2019, foram mostrados resultados que reinterpretar positivamente as memórias negativas as atualizou, levando a um aumento de estados positivos durante futuras recuperações. Então nós humanos temos a capacidade de reinterpretar algumas memórias e conviver mesmo com memórias dolorosas. Talvez não esqueceremos em nenhum momento da vida, mas mesmo assim conseguimos viver com elas. Dentre um dos aspectos mais difíceis de ter memórias dolorosas é a questão da amargura, um sentimento ruim pela memória traumática e ruim do passado. E isso é bem tratado nesse anime. Gesif, em um momento, conversa com sua esposa sobre adotar uma criança. Essa conversa é profunda, pois a esposa se questiona se ela seria uma boa mãe, e Gesif acredita que ela seria sim. Tempos atrás, os dois tentaram adotar uma criança robô, eles conseguiram e estavam felizes com ela, até que um dia um humano acaba matando esse pequeno robô. O que fez o Gesif quebrar o código dos robôs e acabar matando um humano. Gesif, após isso, ele aprende que nada nascera da raiva. Ele aprende isso, porém, logo depois sua memória é apagada. A memória desse evento é apagada para ele não se sentir culpado por ter feito isso. E nisso que Pluto está em volta, de uma das emoções mais incompreendidas de nós, seres humanos. O anime mostra uma guerra entre povos, como sempre aconteceu em toda a história da raça humana, independente se existem robôs ou não. O impulso de odiar é humano, é impossível eliminá-lo. O ódio não processado, reprimido, quase sempre se torna um veneno para quem sente e termina em ações destrutivas. Sem sabedoria e maturidade, o ódio se torna prejudicial, não apenas para a pessoa que sente o ódio, mas também para as pessoas que rodeiam a pessoa que está com ódio. Estudos descobriram que as pessoas se sentem mais excitadas emocionalmente, pessoalmente ameaçadas e inclinadas ao ataque quando sentem ódio. Tudo isso em comparação com outros sentimentos como nojo, desprezo, raiva e antipatia. As pessoas também relatam que o ódio é uma emoção mais intensa e duradoura do que a antipatia e o desprezo. O ódio entre grupos também pode ser intenso, mas normalmente baseia-se menos em interações anteriores, 1 a 1, mas sim em diferenças de crenças, como a associação de alguém com um partido político. O Abulá, por exemplo, perde o senso de moralidade e humanidade por causa de sua dor e raiva, por causa de seu ódio. A base de conflitos que ocorre nesse anime vem do ódio. Um estudo recente envolvendo ressonância magnética funcional escaneou pessoas enquanto eles viam o rosto de uma pessoa que odiavam. Para efeito de comparação, eles também viram rostos de conhecidos pelos quais tinham sentimentos neutros. O estudo descobriu um padrão único de atividade chamado de circuito do ódio. O córtex insular, o putamen, e o giro frontal superior esquerdo são os principais componentes do círculo do ódio. Essas 3 regiões cerebrais mostraram um tipo específico de ativação quando os indivíduos viam fotos de pessoas que odeiam. Curiosamente, essas 3 regiões cerebrais também reagiram quando o sujeito viu uma pessoa que um dia ele amou, mas por quem recentemente foi rejeitado. As guerras e os conflitos aconteciam justamente pelo não manejo do ser humano em lidar com o ódio. E era algo que estava acontecendo justamente com os robôs também. O ódio, o medo, a vergonha, inclusive, são todos processados pela mesma região cerebral, a amígdala. Para você ter uma ideia, se você provoca uma lesão na amígdala de um animal, suas taxas de agressividade diminuem. Porém, essa região é mais ligada ainda no medo e na ansiedade. Em um outro estudo, voluntários tinham de esperar um tempo indeterminado para tomar um choque. Essa falta de previsibilidade e controle era tão aversiva que muitos optavam por receber de imediato um choque mais forte. E nos demais, o período de apreensão antecipatória foi ativando progressivamente a amígdala. Portanto, a amígdala humana responde, sobretudo, a estímulos que causam medo, mesmo estímulos tão efêmeros que ficam abaixo da detecção consciente. Então, em Pluto, medo, raiva, tudo isso está muito associado. E pra gente também. Raiva é uma meta-emoção, que vem de outras emoções como medo e ansiedade. Gesirte sentiu raiva do humano que tinha matado seu filho, uma raiva que veio da tristeza de ter perdido ele. Pluto traz uma grande reflexão sobre as emoções humanas, e quanto elas moldam nossa vida, e o quanto elas não podem ser apenas emoções humanas, visto que os robôs acabam tendo também. Os robôs, que eram seres que por muitos eram considerados criaturas que não entendiam os humanos,
humanos, ensinaram em muitos momentos aos mesmos humanos o quanto podiam entender esses sentimentos, totalmente capturados por emoções, mostrando o impacto e a vantagem de simplesmente entender o que a gente está sentindo e como isso molda a nossa vida de uma maneira extremamente significativa. Percebemos então uma das nossas maiores dádivas. Uma das vantagens do ser humano é justamente essa capacidade de refletir sobre o nosso passado, aprender com ele e reviver acontecimentos por muitas vezes até chegar a um ponto onde não seremos mais tanto assim influenciados e definidos por esses eventos. E com isso, traumas e dores se tornam poder em nossas mãos e não apenas dor sem significado. No fim, não é apenas um anime sobre quem é o robô mais forte ou mais complexo, mas sim sobre emoções humanas que levam a gente a fazer coisas imorais ao invés de usar elas para fazer coisas boas. O personagem Atom e Abulá são exemplos disso. Atom enfrentou e superou emoções negativas de tristeza e raiva, enquanto Abulá se inclinou e foi consumido por elas. Como escreve o médico Paul Brandt em seu livro Dor, o presente que ninguém quer, a dor é uma dádiva. Seu cérebro analisa cerca de 20 bilhões de bits por segundo. As espécies de criaturas que não prestaram atenção a elas não sobreviveram. A dor é uma parte importante de tudo isso. Ela permite que você navegue neste mundo com segurança. As emoções podem ser difíceis e é natural querer evitar emoções dolorosas. Afinal, não há caminho para o outro lado da dor, exceto através dela. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.